uma cidade baiana distante cerca de 125 quilômetros do ponto da chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Apesar disso, seu processo de urbanização se deu apenas no início do século XX, com a expansão da cultura do cacau. Sua emancipação política ocorreu no ano de 1961, quando finalmente passou a existir formalmente como um município. A partir do depoimento de seus moradores, é possível registrar fragmentos da origem da cidade e analisar a influência de diversas culturas nas tradições locais. Para além da colaboração das famílias dos primeiros cacauicultores, os povos originários e o conjunto de imigrantes que vieram em função das oportunidades geradas pela cultura do cacau tiveram decisiva participação na formação das raízes e tradições locais. Você pode me dizer seu nome? Rosalvo Santos, Rosalvo Santos. Qual é a sua idade? 89, Qual é a sua profissão? protético, Protético. Conhecido como? Dodô, Dodô dentista. José Leandro, irmão. Moro na rua do Doutor Jovai. E qual é a sua profissão? Era comerciante, hoje sou aposentado. Era comerciante, vende o quê? Pão. 60 anos fazendo pão. Edson Alves Guimarães. Nasci em 19 de 11 de 32, Você já tinha que idade quando chegou? 26 anos. 26, né? Valdeci de Andrade Santos. Antigamente eu tinha uma profissãozinha besta que não valia nada, costureira. Você era costureira? Era. Meu nome é Leônidas Rodrigo Santos Silva, né? Mas meu nome indígena é Tapurumã, que significa jovem guerreiro. Eu tenho 25 anos de idade. Eu trabalho como autônomo, né? Trabalho como autônomo, sempre faço uma coisa ou outra assim para uma pessoa. Trabalho com meu pai também, às vezes, como carpinteiro. E é isso, né? E trabalho com a cultura, sou liderança. Maria José Soares Santos, popularmente conhecida por Nietzsche, Qual é a sua idade? 74 anos. Qual era a sua profissão? Sempre fui professora. Comecei como auxiliar de ensino e fiz uma graduação em biologia. Fernando Muniz da Costa Vargens. Qual é a sua idade? E hoje eu tenho 65 anos. Qual é a sua profissão? Sou engenheiro agrônomo e produtor rural de cacau. Quando é que você veio para Camaquã? Eu nasci em Camaquã. Nasci, inclusive, na Fazenda Camaquã, que meus pais são sergipanos. E aí eles vieram para aqui recém-casados. Eu sou a primeira de uma série de 15 e nasci na Fazenda Camaquã.
que trouxe seus pais para Camaquã? Eu acho que procurando melhoria de vida. Eles eram jovens, né? Eles são naturais de Umbaúba, Sergipe. E aí, movidos também pela curiosidade, a juventude, naquele tempo isso era muito comum. Você sabe qual era a profissão dele quando antes de vir, se mudou? Na verdade, ele mexia, porque os pais tinham propriedades agrícolas, né? Mas eles estavam acostumados a lutar pela vida. Então, nisso mesmo, ele veio e procurou serviço como administrador de fazenda. E assim ele passou toda a vida dele como administrador na fazenda dos Vargens. Em 63. Não é 63 anos que tem? Ou é 64? 63, nós estamos em 2024, né? É 61 anos. Você tem 60 anos morando aqui? 61, fez em janeiro. Vim para aqui no dia 15 de janeiro, 1963. Você estava com que idade nessa época? 16. Você já tinha 16? Já tinha 16. Já passava um pouco de 16. E por que sua família veio para cá? Não foi a minha família, fui eu que vim. Sim. Escrevi para meu pai, que naquele tempo não existia esse negócio de telefone, nem celular, essas coisas. Aí eu fiz uma cartinha, mandei para ele, que eu queria morar com ele, porque eu estava muito cansada de trabalhar em roça para os outros. Qual era o futuro que eu ia ganhar? O que eu estou ganhando hoje, doença, Seu né? pai era o quê aqui? Meu pai era morador velho aqui, ele foi vereador, trabalhou 16 anos, quatro políticas, 16 anos. E ele era de onde? Agora ele não sei, ele era daqui mesmo, dessa região mesmo. Me tira uma dúvida, Dodô. É, Em que ano você chegou aqui em Camaquã? em 47. 1947. 1947. Quando você chegou aqui, você tinha que idade? 10 para 11 anos. 10 para 11 anos. E você vem de onde? Banco Central. Banco Central, onde é que fica? Município de Léo, descendo. Uma estrada velha que tinha para Salvador. Itajuípe, descendo, fazia um baitaba, papá, e pega lá adiante. E você é de Ilhéus, então, nascido em Ilhéus? É nascido em Léo, né? Município de Léo. Entendi. E como é que você virou protético? É que eu era empregado no comércio, eu era empregado na padaria. E tinha um amigo aqui que tinha uma padaria. Aí, não, que era dentista. Toda segunda-feira eu ia pegar o dinheiro dele. Eu disse, Aline, eu quero aprender isso aí. No dia que você quiser, você pode vir com ele sim. Aí um dia eu me entrei lá com o cara da padaria e saí do emprego. Você me ensina? Amanhã eu venho. Aí, na segunda-feira, fui para lá e pronto. E aí continuei. E me diz uma coisa, Isso aí em 59. 59. Não, 54. Em 54. E o que foi que ele trouxe para Camaquã? Meus pais. Eles vieram para cá por quê? Não, porque meu pai tinha uma fazenda no município de Banco Central. Vendeu, foi ser empregado de outra fazenda, de um primo. Não deu certo. Qualquer problema de Camaquã saindo, ele veio para aqui, em 46. Veio para aqui, aí construiu uma casinha aí, entendeu? E foi lá pegar a gente, entendeu?
por que você veio para Camaquã? Porque eu sabia a fama de Camaquã, que era bom pagar dinheiro. Eu era peão de roça, pegar empreitada, era tropeiro, barcaceiro, já fui vaqueiro, né? Tudo isso, derrubei muita mata para os outros, fazer roças. Mas eu soube que Camaquã era um lugar bom de ganhar dinheiro. Eu saí de Cafundó e bati aqui. Lugar feio, lama pura, chamava Lamacã. Camaquã. Então, foi aqui que eu botei meus pés e cresci. Meu moral, a minha vida melhorou bastante, né? Eu vivia dos outros, aprendi a trabalhar de cabeleireiro e hoje sou assim falam os homens de bem, grande profissional. Falou os homens. Profissional de que área? Como? Hoje você é o quê? Hoje eu sou o mesmo cabeleireiro. Você é barbeiro, é isso? Barbeiro no tempo antigo. Pegava a navalha, como está aqui, ó. Saber molar ela numa pedra fina e afiar para botar no rosto da pessoa. Mas acabou a navalha, acabou o negócio de barbeiro. Hoje é cabeleireiro. Entendi. Quando é que você veio para Camaquã? 18 de março de 1950. O que foi que ele trouxe para cá? Eu vim para a companhia de um irmão, por nome João Puciano, que é o pai de Neto, que trabalha na prefeitura. João Puciano Neto. Eu vim para a companhia dele. Companheiro de quê? Você já veio para trabalhar? Vim para trabalhar, trabalhei 4 anos com ele. A cabo de 4 anos, ele me inscreveu no comércio e disse: de hoje em diante, o que você fizer é seu. Quando você veio para cá, você já veio para trabalhar como padeiro? Não, aprendi com ele. Eu moro aqui onde vocês estão vendo. Isso aqui se chama Fazenda Vargito, Vargito Panelão, que é a minha propriedade, né? Mas isso aqui é a região conhecida como Vargito, né? A origem da Fazenda Vargito. Eu moro aqui já há 40 e tantos anos, 50 anos, de Camaquã, município de Camaquã. Quando foi que você veio para Camaquã? Pois é, eu vim para cá, eu tinha 14 anos. Eu vim em 1974. Porque antes a gente vinha só de férias, alguns períodos pequenos e tal, mas de 74 para cá a gente se fixou aqui. Você veio de férias por quê? É porque eu morava em Petrópolis. Eu, na realidade, nasci em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e a gente herdou isso aqui de meu pai, né? Que casou com uma mãe carioca e dividia a vida dele entre Bahia e Rio de Janeiro, né? E nós nascemos no Rio de Janeiro, em Petrópolis, no caso, e vivíamos lá. Com a morte dele, a gente acabou tendo que vir para cá, né? Qual era a profissão da sua mãe antes de vir para cá? Minha mãe fez, na época, o que se tinha um curso de enfermagem. Não sei se chamaria isso, mas era um curso que se fazia para a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, se faziam uns cursos. Ela fez um curso de enfermagem, mas era doméstica, né? Meu pai não, meu pai fez medicina. A origem do meu pai é daqui. Meu pai nasceu em Canavieiras e filho de João Vargens, né? E foi para o Rio de Janeiro exercer a profissão de médico. Fez medicina na Universidade da Bahia, na Escola de Medicina da Bahia, e foi para o Rio de Janeiro. Lá conheceu minha mãe, numa situação inusitada também, carioca,
E aí se casaram e aí a gente veio acabar parando aqui com a morte dele. Você pode me dizer, sua mãe veio para cá por conta da morte de seu pai, e seu pai já nasceu em Canaveiras, veio para cá muito cedo, mas a família de seu pai vem para cá por quê? Pois é, os antepassados da gente, que no caso do meu pai, a origem dos Ribeiro, né? Que é a origem dessa região aqui. Eles eram agricultores no Recôncavo Baiano, e o Recôncavo Baiano é que abastecia Salvador. E eles, como agricultores naquela época, foram requisitados para formar o exército que fez a independência da Bahia. Então, meus antepassados lutaram na independência da Bahia. E como prêmio de guerra, soldo de guerra, eles receberam uma seis-maria na região do Recôncavo. E permutaram essa seis-maria por uma seis-maria aqui em Canavieiras, que é na região dos Lagos, é a Fazenda Lagos. Então a origem de meu pai vem daí. Ele é filho de João Vargas, que foram os caras que vieram para cá e fizeram o desbravamento dessa região aqui, interiorizaram o cacau, né? Eles vieram pelo rio, que é uma história que assim as pessoas de Camaquã conhecem, né? Eles subiram o Rio Pardo. No Rio Pardo eles encontraram a foz do Panelão, subiram o Panelão e se localizaram aqui, exatamente aqui nessa região aqui do Vargito. Aqui eles montaram o primeiro acampamento, semearam as primeiras sementes de cacau, tal, né? Então a primeira expedição veio para cá. Daqui é que se expandiu toda a interiorização do cacau aqui nessa região. E eles foram precursores disso, né? Você tem lembrança de quando você era jovem, que você disse essas férias, e logo quando você veio morar aqui, qual era a tradição cultural que tinha já por aqui, especialmente aqui nessa fazenda? O que vocês tinham de Rapaz, a primeira... lazer, de cultura? Pois é, era o Bumba Meu Boi. Foi a primeira coisa que eu vi assim, que realmente chamou a atenção demais, né? Porque era um reizado, né? E era um pessoal daqui da roça que fazia, né? Eles tinham reizado aqui. E eu assisti isso muito pequeno ainda, eu devia ter uns 7 anos, 8 anos no máximo, né? Mas tinha muita música, muita cantoria, muita contação de história, né? Era comum a gente se reunir nos secadores de cacau, e os tropeiros, o pessoal que trabalhava com cacau, contar as histórias e tal, né? Tinha um trabalhador aqui, um morador daqui, que se chamava Cobrinha. Esse cara dizia que tinha sido do bando de Lampião, que tinha vindo para cá depois do cangaço e tal. Então tinha um bocado de história bacana, né? Isso era uma coisa que chamava muita atenção da gente como criança. Eu lembro que, inclusive, eu já fui. Minha avó gostava muito de reizado, ela também era sergipana. E desde que nós morávamos em Vargito, embora a gente ficasse no ping-pong entre Panelinha e Vargito, a gente tinha um terno de reis. E a gente dançava todo ano nas fazendas. A gente saía no caminhão da fazenda, na maioria das vezes, para cantar rezado. A gente se divertia muito, era muito bom, muito bom. E as festas? A festa de São João, a Nossa Senhora nunca deixou de existir. Cada uma com a sua peculiaridade, né? Que na roça dancei muito forró ali na Itamutinga com o João Ribeiro, que era o gerente geral. E nunca perdia o forró, todo ano. Quando a gente não achava tocador, que era uma sanfona, o tempo todo assim, né? Foi. Mas a gente não estava nem aí, a gente dançava. E quando não dava para ter o sanfoneiro, a gente ligava o rádio e dançava com o rádio. Bom, em tradição tinha muitas festas que os proprietários, né, botavam o cacau
Cada qual botava suas 2, 3 caixas de cacau para fazer a festa. Festa do cacau. E todo mundo ali ficava à noite, bom, era o forró, na festa do cacau. Os fazendeiros, principalmente os prefeitos, o prefeito fazia festa, né? Aí o povo ficava muito alegre. É Natal, Ano Bom, se chama Ano Novo. Bom, vem São João, né? Essas festas eram muito boas e importantes, né, para Camaquã. É alegria para o povo. Tinha muita gente. Camaquã teve o tempo de ter 66 mil habitantes entre a cidade e o interior. Você morando em Jacareci e aqui na aldeia, Sim. o que você tem de traço cultural, de atividade cultural aqui na região? De festa, de festival, qualquer tradição nesse sentido? Nós hoje em Jacareci, né, nós temos uma tradição muito forte, assim, é uma cultura, né, que é a cultura do cacau, que é muito abundante na região, que é da agricultura, é uma parte mais assim voltada para a natureza. Só que nesse mesmo tempo também o pessoal usa muito o licor do cacau para São João, que já remete a uma festa também muito tradicional aqui em Jacareci, né? São as festas do meio do ano que o pessoal vem em junho, volta muitas pessoas que saíram de Jacareci voltam para a região, né? Inclusive, sim, a aldeia também, o pessoal desce para a rua para as festas, para as festividades. É uma reunião legal. E né? aqui Muito na aldeia cultural. tem alguma tradição cultural? Nós temos a tradição cultural, nós temos a tradição do toré, né? Que é o auê, que é nosso ritual sagrado antigo, né? Que nós fazemos nossos cânticos, nossas danças. Nós conseguimos, a partir disso, né? Nos conectar mais com a espiritualidade, que nós indígenas acreditamos que a espiritualidade, que um ser humano sem espiritualidade, ele é apenas uma casca vazia. E você escuta falar dessas tradições na época dos seus pais, na época dos seus avós? Escuto muito assim da minha avó, né, na parte dela, que ela trazia consigo cânticos antigos, né? Inclusive ela um bom tempo minha avó ela correu, né? Ela não falava que era indígena e tal, porque houve algumas perseguições naquele tempo. O indígena ele era muito tinha medo de falar que era indígena, mas consigo ela trazia os cânticos que falava sobre a Jurema, que é uma das nossas medicinas, né? Que é uma para nós é uma medicina que nos conecta mais com o nosso divino. Ela falava muito do cântico, dos cânticos antigos. Ela sempre buscava mostrar pra gente que ela era uma pessoa, embora ela não falasse que era indígena, mas ela demonstrava, a gente via na feição dela, da minha avó. E era isso, né, que ela buscava trazer para nossa família, mas ela morreu. Ela morreu e com o tempo ficou esse legado assim para mim e o restante que se empenhasse, né, em resgatar essa cultura dentro da família. Por exemplo, fazer uma pintura, né, que significa amor. O vermelho também, a pintura só vermelha muitas vezes mostra a justiça, né, que é o sangue nosso que foi derramado. Tem isso tudo que é uma tradição que não vem de mim, vem de pessoas antigas. Inclusive não era só minha avó que falava, eram indígenas, anciãos mais velhos, que muitos já morreram. Mas eles falam da importância do indígena com a sua pintura, com seu traje, com seus coisas, porque o nosso território ele não vai ser protegido na mão e no braço só, não, nem na arma, na flecha. Nosso território é protegido com a força espiritual que as pinturas carregam. Quando a gente se conecta com nossa ancestralidade, quando a gente faz uma pintura, a gente se conecta com a nossa ancestralidade. A gente traz à tona assim, assim para o povo, que aquela pintura ali tem um significado. Aquela pintura ali é um tribal, é uma coisa que traz. E o que a pintura vai fazer com a gente? Vai aflorar a nossa cultura. Vai fazer, onde eu chegar pintado, o pessoal vai falar, ali tem um indígena. E hoje, o que você vê de cultura, né, em Camaquã hoje? Rapaz, eu acho que Camaquã avançou muito, sinceramente, porque hoje a gente já começa pelas escolas legalizadas, não é? E todo investimento que eu ouço falar, nem sempre eu participo de tudo, porque já fiquei algum tempo fora de Camaquã, mas tenho gostado de ouvir os avanços, as feiras, né, os encontros. Eu acho que está num bom momento Camaquã, digamos assim. Em relação ao passado, avançou muito. Olha, Camaquã passou por altos e baixos
mas sempre teve algumas coisas assim que eu acho que são legais da gente observar, né? Musicalmente, sempre apareceu gente, porra, uma garotada que mexe com música, nos diversos instrumentos, bandas e tal, isso sempre teve. No esporte, principalmente futebol de salão, tinha uma turma muito boa nessa área de esporte. Camaquã já teve cineclube, né? Hoje não tem, mas Camaquã já teve cineclube. A Escola Polivalente foi um precursor também cultural em Camaquã. Foi formada em 73, né? E a década de 70 e 80 foi uma década muito importante, porque a escola interferiu bastante socialmente em Camaquã, né? Então, ali você tinha tudo. Você tinha capoeira, você tinha cineclube, você tinha ping-pong, você tinha teatro, né? Hoje está faltando muito, né? Está faltando muito, mas eu acho que isso é uma crise geral, porque eu acho que a juventude hoje está meio complicada com essa coisa das redes sociais, que é um negócio muito bacana, mas as coisas estão pouco incentivo à cultura também. Eu acho que precisava ter mais. Escolas precisavam voltar a interferir socialmente com mais peso, né? Promovendo essas coisas de esporte, de música, de cultura, de teatro, de cinema. Se fizer e se incentivar, aparecerá talento, sem dúvida nenhuma, em tudo que é canto, de tudo que é lado, né? De poesia, de artes plásticas, tudo. Isso está tudo aí latente. No dia que se der um incentivo realmente com esse objetivo, isso vai aparecer muito. Que é uma cidade muito rica por ser uma cidade que agrega muita gente de fora, muita gente que veio de outras regiões. Então é um caldeirão cultural que pode surgir aí muito bom. Eu acho que tá tudo para ir para acontecer. O Cacau foi, sem dúvida, o fio condutor da formação econômica e cultural de Camaquã. Mais um lugar não se faz apenas de terra e cultivo. Sua verdadeira identidade está nas histórias de quem o habita, nas memórias que se entrelaçam e na forma como essas experiências se transformam em cultura. Mais do que a terra do cacau, Camaquã é um mosaico de origens, encontros e pertencimentos. Seu passado resiste na oralidade, no que se conta e se lembra, mas as marcas dessa diversidade ainda se expressam timidamente. No entanto, há quem pesquise, há quem registre, há quem insista em preservar. Pequenos fios de memória que, se fortalecidos, podem tecer um lugar mais visível, um lastro que conecte o ontem ao amanhã. Este documentário deixa um registro desse caminho, mas também algumas perguntas. O que de nossas raízes se tornará tradição? Como a história de Camaquã será contada às próximas gerações? Aos que resistem, aos que mantêm vivas as lembranças, os gestos e os saberes deste lugar, fica o reconhecimento, porque são eles que silenciosa ou incansavelmente sustentam a alma de Camaquã.